E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aí para a gente falar sobre a conquista, né, dos espanhóis sobre o território americano, né, e a forma como eles lidaram, né, com os nativos, né, os povos que aqui habitavam antes da chegada desses espanhóis, né? E aí é importante entender isso, né? Como eu já havia falado nas aulas anteriores, quando os europeus chegaram aqui, eles não encontraram um território totalmente, sei lá, despovoado, né? Na verdade, quando eles chegaram aqui, eles encontraram uma infinidade, né, de povos, de civilizações que cresciam, que se estabeleciam nas mais diversas regiões por onde esses europeus passaram. Então é justamente sobre esse processo de dominação, né, e claro também de extermínio, que nós vamos comentar, né, que a gente vai discutir e refletir um pouco. Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do capítulo. É muito importante fazer anotações, seja da aula, seja da leitura, e as dúvidas que forem surgindo ao longo das aulas, ao longo das leituras, me enviem lá no Google Class para a gente poder estabelecer esse diálogo, né? É muito importante que essa reflexão seja feita em conjunto. Então, vamos lá para a gente poder comentar. Pessoal, para a conquista da América Espanhola, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Espanha, né, ela estabeleceu o seu domínio, né, em diversas partes da América. Desculpa. Então a gente vai ter a região da América Central ali, né, a região do Caribe, a região da América Central, que é onde eles vão estabelecer ali a região onde hoje é o México, né, do México para baixo. E também na região da América do Sul, né, principalmente na região ali, vamos dizer assim, a oeste, né, da América do Sul, região que hoje ali é a parte da Cordilheira dos Andes, né, onde hoje é o Chile, Peru, aquela região ali do outro lado. Tá? Então é um território bem extenso, né? Então dá para perceber que os espanhóis eles encontraram nesse meio termo aí muitos povos diferentes, civilizações diferentes, né? E a forma como eles vão lidar com esses povos vai também ser um tanto quanto diferente, né? Ainda que algumas características se mantivessem. Então, a primeira região onde esses espanhóis vão se estabelecer é o Caribe, né? Que foi basicamente o primeiro local descoberto assim, pelo Colombo, né? Quando o Colombo vem, né? A descoberta do Colombo lá em 1492, ela se deu justamente na região do Caribe, na região ali das ilhas ali, da América Central, né? Região ali do Caribe. E, vamos dizer assim, né? Até então, a América ela era um tanto quanto, vamos botar assim, irrelevante, né, no que se refere à política mercantilista europeia. Por quê? Porque de primeira, assim, né, não se via claramente, pelo menos, né, a utilidade efetiva, né, da colonização desses territórios. No entanto, de acordo com que esses espanhóis vão entrando em contato com esses povos e começam a perceber e descobrir, né, as jazidas de minérios, e aí a gente pode pensar, né, no ouro, na prata e outros minerais preciosos, né, que eram usados por esses povos, que eram usados como adereços, ou mesmo que esses povos conheciam, mas mesmo não utilizavam, né? Então, quando se descobre essas jazidas, rapidamente há uma mudança, né, no interesse desses europeus, tá? Então, a priori, a busca era por novas rotas comerciais em direção às Índias, né? Aquela situação que a gente já comentou bastante. Mas, com a descoberta dessas jazidas, né, o interesse pelos metais preciosos dentro daquela lógica do metalismo mercantilista, claro que vai chamar a atenção dessas coroas. E até mesmo, se a gente pensar também na questão dos discursos, né, de como os discursos mudam de acordo com que o interesse também muda, né? Ou seja, inicialmente havia-se ali, né, um jardim do Éden, né? De certa forma, via-se a América como uma espécie de jardim do Éden, né? E esses nativos muitas vezes até como inocentes, né? Mas de acordo com que o interesse ele cresce, o interesse europeu por esses territórios cresce, rapidamente esses indígenas começam a ser demonizados, né? E viram alvos, né, de uma série de incursões militares, né, que vão conquistar por meio da força esses territórios.
basicamente, na América Espanhola como um todo, a mão de obra nativa foi, vamos dizer assim, as mãos e os pés, né, da coroa espanhola, até porque a maior parte dessas jazidas minerais vão ser exploradas principalmente por essa mão de obra nativa. Então, os nativos, rapidamente, né, ao longo ali do século XVI, vão se transformar na principal mão de obra utilizada pelos colonizadores espanhóis para a extração desses minérios. E também essa utilização levou, claro, à morte, né, de milhares desses nativos, né, pelas condições nas quais eles eram submetidos dentro dessas jazidas, nessas minas, né, sem proteção, entrando em contato com uma série de substâncias tóxicas, desmoronamentos, enfim, né, a violência mesmo do processo. Então, tudo isso foi característica dessa colonização espanhola. Como eu falei, né, então os espanhóis chegam lá no Caribe em 1492 e a partir de lá você vai ter, né, um longo processo de conquista, pessoal. E aí por isso que a gente chama de conquista da América Espanhola, né? Porque você vai ter um longo processo de conquista, inicialmente ali na região da América Central, mas depois essa conquista ela vai se expandindo pelo restante da América, chegando até a América do Sul. Então, nesse processo, que é um processo longo, né? É um processo que ocorreu de formas diferentes, e aqui é importante a gente entender, foram usadas diversas estratégias de dominação, né? Os espanhóis eles usaram os recursos que eles tinham a favor deles, né? Aquilo que estava ao alcance, esses espanhóis vão utilizar justamente para conquistar esses povos. E aí, que estratégias seriam essas? A principal você vai ter o uso da arma, né? Então assim, os europeus, municiados dos mais diversos tipos de armas, vão utilizar essa força bélica contra esses povos, né? Então, essa aqui é uma coisa que praticamente ocorre com quase todos esses povos. Mas não foi só isso que eles utilizaram. Alianças com povos locais, geralmente inimigos, né? Também era uma estratégia utilizada por esses colonizadores, né? Eles se utilizavam, né, das inimizades entre esses povos e se aliavam muitas vezes, né, até na promessa de que iriam lutar, né, contra esses povos inimigos ou contra um povo dominador. E aí, então essas alianças elas vão ocorrer ao longo da colonização espanhola, né? Você vai ter o trabalho dos missionários católicos, né? Então você vai ter Companhia de Jesus ou outras ordens católicas que vão vir com o objetivo de catequizar esses indígenas, né? E também nesse processo de catequização se estabelecia o domínio, né, sobre esses povos. E outro fator importante ao longo dessa colonização eram algumas crenças míticas nativas, né? Os nativos tinham uma série de lendas, mitos, que também, de certa forma, né, coincidiram e contribuíram, né, para a colonização espanhola. Então, quer dizer, você vê que você tem várias estratégias, né, várias formas, muitas vezes que juntas ou separadas vão ser utilizadas pelos espanhóis para tentar estabelecer o domínio, né, o controle sobre esses povos, sobre esses territórios. Mas, no entanto, pessoal, uma coisa importante é entender que a forma de dominação, quer dizer, o grau, né, o quanto se estabeleceu o controle espanhol sobre essas regiões, sobre esses povos, ele não foi o mesmo, né? Então não se pode pensar a colonização espanhola como sendo assim, conquistou todo mundo e todo mundo estava sob controle da coroa. Essa é uma forma muito simples de ver, tá? Na verdade, é algo ainda mais complexo, porque vários povos não se submetiam, né, ao domínio espanhol. Muitos vão se submeter depois de praticamente terem sido quase completamente terminados, ou ainda, né, você vai ter alguns locais em que os espanhóis vão derrubar um poder central e vão praticamente se estabelecer como um novo poder. Então, as formas de dominação elas variaram, o grau de dominação variou. Então, em algumas regiões os espanhóis tinham um controle bem mais
rígido, né, mais sólido sobre aquelas populações nativas. Em outros, as revoltas elas eram cotidianas, né, e aí inclusive você vai ter regiões que praticamente não conseguiram, não houve uma conquista efetiva, né, já que constantemente você tinha ali a luta, né, desses indígenas nativos para proteger os seus territórios, para defender as suas aldeias, né, e também as suas tradições. Então, quer dizer, a conquista da América Espanhola, ele é um processo muito complexo, né, e bastante longo, né, como a gente sabe, você vai ter um processo aí que vai durar séculos, né, ainda que já no século XVI esses colonizadores já tivessem estabelecido postos em diversas regiões da América, a dominação, né, o domínio total da América, ele não foi algo fácil ou ainda algo que ocorreu de forma igualitária, né? Então, quer dizer, pensar essa conquista é entender isso. Então, aqui só para ilustrar, né, uma gravura aí justamente do que seria esse processo de contato, né, com esses indígenas, com esses nativos. E aí você tem aqui, claro que uma visão provavelmente vista do olhar, né, do colonizador. Você tem aqui esses nativos, né, recebendo ou entregando esses objetos aos conquistadores. Aqui você tem aqui atrás as pessoas, alguns missionários levantando uma cruz, né, trazendo justamente essa ideia de estabelecimento do cristianismo nessas terras, né, que era também uma pauta levantada por essas coroas aí. Justamente a coroa espanhola e portuguesa, que eram coroas católicas, né, fortemente influenciadas pela Igreja Católica. E aí a gente tem o que a gente tem? No início, bem no início principalmente, alianças, né? Isso ocorreu no caso do Caribe, né? Entre os espanhóis e alguns povos nativos locais aí, mas que no final das contas acabou em extermínio. Então é aquela história. No início tinha as alianças, mas no fim das contas o extermínio ele se dá de forma quase restrita. Então o que você tinha? Nas ilhas do Caribe, haviam vários povos, tá? Vários. No entanto, você tinha um povo ali, vamos dizer assim, que predominava, né? Que eram os taínos, né? Os taínos, eles predominavam em várias ilhas ali do Caribe, que na época não era chamado de Caribe, era chamado a ilha Espanhola, né? Que era a região onde era o Caribe, o Haiti, né? São Domingos, né? Que é a ilha de São Domingos, Cuba e tal. A priori, né? Os contatos, assim, quando os taínos já dominavam a região ali há algum tempo. Quando os espanhóis chegaram, né? Os taínos, principalmente, vão se aliar, né, vão buscar aliar-se a esses espanhóis e vão estabelecer trocas comerciais, né, básicas, né, então trocavam-se mercadorias entre esses taínos, entre esses nativos e os espanhóis. E isso coincidiu, na verdade, com o avanço de um outro povo, né, que vinha se expandindo nessas regiões, nessas ilhas aí do Caribe, que eram os caraíbas, ou também chamados de caribes, né? E esses povos eram inimigos dos taínos. Então, o que acontece? Os taínos viam, né, nos espanhóis ali um possível aliado. Um possível aliado, inclusive, na luta contra os caribes, né, contra os caraíbas. Então, aqui a gente precisa pensar sobre uma coisa, né, que esses contatos iniciais, né, que geram essas alianças, eles não significam de forma alguma que esses indígenas eles eram dóceis, ou que eles eram amistosos, ou que eles eram inocentes, ou que eles eram hospitaleiros, ou algo desse tipo. Na verdade, significa que esses indígenas eles tinham interesses próprios, né? Eles tinham motivações próprias também, né? E aí, ao buscar satisfazer essas necessidades, essas pretensões, eles se aliavam a esses povos, né? Claro que muitos deles sem sequer imaginar que os europeus iriam querer estabelecer a conquista e o domínio e o extermínio desses povos, né? Então é importante a gente entender isso, né? Não é porque eles eram dóceis, né? Não é isso. É porque esses povos tinham interesses próprios, né? Buscavam estabelecer seus interesses, né? Conquistar os seus interesses, né? E aí viam esses europeus como possível aliado na luta, por exemplo, contra a expansão desses caraíbas, né? Mas, no entanto, o que vai acontecer, professor? Ora, rapidamente, né, aos poucos aí, já no século XVI, você vai ter uma mudança nessas relações, né?
Rapidamente, aquilo que eram relações de trocas começam a se tornar relações hierarquizadas, começa a surgir trabalho compulsório, né, na relação entre esses indígenas. Então, o trabalho compulsório, que é o trabalho forçado, né, ele passa a ser aplicado, a prisão, né, de diversos indígenas. Você vai ter... E aí, outra coisa importante que surge, isso aqui basicamente serve para quase todos esses povos que entraram em contato com, com os europeus. Vários surtos de doenças, né? Várias doenças. Os europeus, quando eles vieram de lá para cá, trouxeram consigo um carrado de doenças aí, para as quais os indígenas, em sua grande maioria, não possuíam imunidade, né? Não possuíam anticorpos, né, adequados aí contra essas doenças, esses vírus, essas bactérias que vieram junto, né, com esses europeus, tá? Então o que que isso gera, professor? Simples. O extermínio, né, de milhões, aqui a gente não está falando mais de milhares, não, falando de milhões, né? Quer dizer, um extermínio generalizado de uma série de povos, né? Sarampo, né? Doenças como sarampo, a varíola, a gripe, enfim, outras, fizeram com que essas populações praticamente desaparecessem, né? Literalmente, tá? Literalmente, porque você vai ter regiões em que elas realmente vão desaparecer, né? A região do Caribe tinha algo em torno de 200 mil habitantes, provavelmente na época da chegada desses europeus. Questão de um século depois você tinha algo por volta de 15 mil, 15 ou 20 mil. Você tem um extermínio gigantesco, né? E claro, né, pessoal, com esse extermínio você vai ter a conquista espanhola e também o desaparecimento, né, de boa parte dessas culturas, tá? Olha, tá aí, ó. População inicial das Antilhas, né, que é o conjunto, né, Caribe, Cuba ali, aquela região, era de pelo menos 200 mil habitantes no começo do século XVI. Né? Então, até 1500 aí mais ou menos você tinha 200 mil habitantes. Cerca de meio século depois, não passaria de 15 mil. Então, quer dizer, olha só a quantidade de pessoas que morreram nesse pequeno espaço de tempo. Né? Quer dizer, é um número gigantesco. E essas mortes se davam pelo trabalho compulsório, pelas doenças, pelas guerras, né? pela violência do processo também de colonização. A gente costuma falar que o que houve, né, na América com a chegada desses europeus foi, além de um genocídio no sentido de que morreram milhares de pessoas, né, morreram fisicamente, morreram milhares de povos, né, milhões na verdade, né, então você vai ter um genocídio. O genocídio é o assassinato, né, de uma quantidade muito grande de pessoas. Mas além do genocídio, que quer dizer a morte física desses povos, você também teve o chamado etnocídio, né? Que é, além da morte desses povos, o desaparecimento de muitas dessas culturas, né? A morte dessas culturas. Quer dizer, muitos desses povos, pessoal, eram ágrafos, né? Que não tinham escrita, né? Era tudo na base da oralidade. Então, com a morte dessas pessoas, né? Com a morte desses povos, a cultura desses povos simplesmente desapareceu, já que não tinha mais ninguém para contar, para passar adiante, né, essas culturas, essas tradições, esses costumes, eles simplesmente desapareceram, né? Outros, né, também eram até já possuíam escrita, mas a colonização, a imposição, né, por exemplo, do cristianismo também levou ao desaparecimento dessas culturas, né? Vários desses missionários queimaram documentos, destruíram templos, né? Referente a essas culturas anteriores. Então, quer dizer, além do genocídio, né, do extermínio físico, né, de milhões desses povos, né, de milhares desses povos, também houve um etnocídio, já que muitas dessas culturas simplesmente desapareceram, né, foram perseguidas e assassinadas. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, de como esse processo é um processo violento. Aqui uma imagem de uma família caraíba, né, provavelmente do século XVI, né, demonstrando aí essa ideia de quem eram esses caraíbas, né? Aqui um contato, né, entre os europeus e os indígenas, né, naquela região ali, o contato dos indígenas com os objetos, né, que eram trocados, a própria imposição, né, da vestimenta, da forma de se vestir, que os europeus aos poucos vão
vão introduzindo, né, no cotidiano desses indígenas e por aí vai, porque a grande maioria deles andava mesmo, né, vocês sabem. E aqui, né, claro, também uma representação aí da conquista, né, a conquista violenta dessas aldeias, dessas tribos, né, que vão sendo conquistadas pouco a pouco por esses europeus, né, de forma bem violenta. E aí é importante entender que para alguns povos a violência espanhola foi realmente bem intensa, né, não dispensava mulher, nem criança, nem nada. Às vezes tribos inteiras foram dizimadas por esses soldados espanhóis, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Só para a gente ter uma ideia e fazer essa introdução a esse processo de conquista, né? Dá para ver que é um processo bem complexo, também bastante violento, né? Em diversos aspectos aí, tanto no aspecto físico, da violência física, como também a questão cultural, né? Da imposição que foi feita a esses povos de abandonar praticamente tudo da sua cultura para se submeter à imposição cultural europeia, tá bom? Então, novamente, frisando aí, faça a leitura do tema, faça anotações. Dúvida que surgir, manda para mim no Google Class e aí a gente vai dialogando. Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.